Olá, bem-vindos a mais um Araçatuba S.A. Estamos aqui hoje com o Christian, com a Larissa do Santa Horta. Eu sou o Caíto. E eu sou o Rodrigo. Christian, Larissa, conta um pouco pra gente. Como começou essa jornada, essa história desse empreendimento que a gente já sabe que é um sucesso. Conta um pouquinho pra gente de onde que veio essa ideia sensacional de fazer comida saudável aqui em Araçatuba. Bom, nós nos conhecemos na faculdade de gastronomia, nós dois trabalhávamos já na área de restaurantes antes de ter o nosso próprio restaurante. Sempre foi um sonho ter o nosso próprio negócio, né? Como a Araçatuba é a cidade natal do Christian, a gente resolveu vir até aqui para fazer uma pesquisa de mercado para ver o que melhor se encaixava dentro da cidade. Bom, esse negócio da pesquisa de mercado nós vamos falar ali pra frente. Daqui um pouquinho. Só antes, essa faculdade de gastronomia vocês fizeram aonde? Era faculdade? É faculdade. Não foi aqui em Araçatuba então, vocês conheceram outro lugar? Não, foi em Balneário Camboriú. Univale. Nossa, saíram da praia pra vir para Araçatuba, hein? Bela troca. Muito bom, muito bom. Você é nascido aqui, Christian? Eu sou nascido em Araçatuba. Nascido, criado aqui e resolveu fazer gastronomia fora. Conheceu a Larissa? Em Balneário. Tá, na Na faculdade. faculdade. Isso. Na verdade, eu iniciei a faculdade como turismo e hotelaria. Né? Eu não estava muito seguro do que eu queria. E eu iniciei a faculdade de gastronomia com um pouco de interesse. Eu não tinha tanto interesse, né? O meu foco era mais o comércio. Eu nasci no comércio e fui criado no comércio. Então eu fui buscando informações que agregassem alguma coisa para o meu comércio, né? Para a minha vontade, né? Que era dar seguimento na parte de comércio. Eu não sabia por onde. E eu me identifiquei no curso de gastronomia. Foi paixão à primeira vista. Foi paixão à primeira vista. Eu tive a oportunidade de ter excelentes professores que me ensinaram muito. Eu digo professores, mas são excelentes chefes, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer vários eventos com eles, conhecer um pouco mais a gastronomia, aprofundar em algumas Balneário questões. Camboriú é uma cidade turística, né? Provavelmente devem ter grandes eventos, então as oportunidades você deve ter aproveitado. Exato. Grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Até por ter a faculdade lá, os produtores, os eventos procuram os alunos para produzirem a parte de alimentos e bebidas desses eventos. Então é uma grande oportunidade para a gente já ver como funciona o dia a dia de uma cozinha, que não é realmente o que a gente vê na faculdade em si. Legal. Mas daí, tá na faculdade, dois jovens se conhecem, começam a namorar, mas daí, a romance virar empreendimento, como é que foi isso? Então, nós começamos a trabalhar para os outros, né? Trabalhar em alguns restaurantes, tanto em Balneário Camboriú, quanto em São José do Rio Preto, que foi a segunda cidade. Saindo de Balneário, fomos morar em São José do Rio Preto, que a nossa intenção era montar um restaurante lá, né? Vendo que o mercado em São José do Rio Preto era um mercado aquecido e que já havia um conhecimento maior da gastronomia, era mais... A Larissa é de lá? Não. Não, sou de Jaboticabal. Jaboticabal. Não tinha nada a ver com São José do Rio Preto. Mas e era uma apesar cidade de que tudo, era no meio do caminho. No meio, entre Araçatuba e Jaboticabal, a gente estava... E optamos por São José do Rio Preto. Aí lá eu fui trabalhar em alguns restaurantes, a Larissa também passou por alguns restaurantes. Já casados? Não, no papel não. Não, ok. Casados de fato, né? Casados de fato. Mas já estavam casados de fato. E no meio dessa jogada de trabalhar para um, trabalhar para outro, nós acabamos notando que o mercado lá já estava, além de aquecido, ele estava saturado. Né? Já estava... Não tinha demanda para novos restaurantes. Né? Isso você viu como empregado? Como empregado. Você sacou assim, eu tô vendo aqui a luta tá... Na verdade, bruta, não é só bruta. também falta de demanda. A gente queria uma coisa nova. Uma queria inovação. algo que não tivesse. E aí, na no cidade. mercado já quase que saturado, vocês ficaram com medo, provavelmente, Sim. lançar uma coisa nova, num lugar onde a competição está muito grande, Muito acirrada. muito acirrada, vão demorar para ver valor nesse novo. E outra coisa, né? Você está num lugar, num terreno neutro, né? Você não conhece ninguém, você não sabe por onde começar. Porque assim, querendo ou não, em Araçatuba, pelo fato de eu já morar aqui,
conheço algumas pessoas, sei por onde procurar. Olha, eu queria um pedreiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, assim, você acaba tendo um contato. Né? O início facilita. E até mais para frente falando uma questão interessante do Santa Horta, que é a sua proximidade com o cliente, essa questão do você conhecer pessoas é importante. É bem importante. Bom, mas aí estamos em Rio Preto ainda. Em Rio Preto. E em Rio Preto nós sentimos que não ia ser um bom lugar para aplicar alguma coisa, para desenvolver alguma coisa, e caiu a ficha de que a gente precisava. Araçatuba estava um pouco parada, né, nessa parte de gastronomia, não tinha uma evolução, e eu falei, nós podemos tentar alguma coisa lá. Ou seja, agregar o novo lá. Agregar um novo lá. Isso, nós estamos falando de quando? Que ano era isso? Essa decisão de vir para Araçatuba? 2008. Em 2008. 2008. Vocês ficaram quanto tempo em Rio Preto, mais ou menos? Um ano. Um ano, então aprendendo, vivenciando. Um ano nós moramos em Rio Preto. Entendi. E nesse ano percebeu que, puxa vida, não é aqui. Não E ao mesmo tempo, muito sempre claro. Conversando com a família dele, com nossos amigos. Daqui a gente falava, mas aqui a gente ainda não sabe como começar. E todo mundo falando, aqui em Araçatuba talvez vocês estejam perdendo um momento da cidade que falta trazer algo novo. É que foi um Então boom, foi... né, que começou em Araçatuba, né? Foi um começo, né? Começo dessa área. Teve um toque que começou a ativar a percepção de vocês aqui para a cidade. Pra cidade. E aí vocês vieram verificar isso, né? Então, a viemos mosquinha do empreendedor picou, aí vamos. Eu imagino que nesse um ano em Rio Preto, descobriram que ser patrão não é tão difícil, né? É só um pedaço do processo, e o que importa no negócio é o sonho de querer fazer o diferente. Exato. Que a gente percebe que lá no Santa Horta, realmente, o modelo de negócio está pautado num sonho, numa vontade de fazer algo diferente. Me corrija se eu estiver errado. Não. Tem toda a razão. Eu acho que independente do mercado hoje, tá? Eu acho que para qualquer empreendimento, a principal alavanca do negócio é a força de vontade daquilo. Tá? Eu acho que assim, não existe nada impossível em lugar nenhum, desde que você vai e aplique o seu conhecimento. É claro que não adianta você chegar lá sem conhecimento nenhum e tentar fazer. Só paixão não resolve nada. Só paixão não faz nada. Mas o fator conhecimento... Ou faz burrice. Mas o fator conhecimento com o fator vontade, paixão pelo aquilo que faz, assim... Eu, em momento nenhum, eu quis estar fora da minha cozinha. Desde que eu abri o restaurante, isso tem 1 ano e 4 meses. É bem pouco. Mas, nesse momento, até então, eu nunca quis estar fora de lá. Eu sempre quis, tá caindo o teto, tá caindo o mundo, eu tô lá. Então, eu tô sempre buscando uma vontade, né? Perfeito. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, já está chegando no tempo, nós vamos acabar a história da fundação da Santa Horta no próximo bloco, porque passa por uma coisa muito interessante que vocês viveram e que vai servir de exemplo para os nossos telespectadores que estão com vontade de empreender, que é a questão pesquisa de mercado, né? Essa caixa de Pandora que a gente acha que existe, chamada pesquisa de mercado. Então a gente vai encerrando esse bloco aqui e no próximo bloco nós vamos falar então sobre essa questão da pesquisa de mercado. Até lá! Obrigado. Estamos de volta com o Araçatuba S.A., com o Christian e com a Larissa, do Santa Horta. E a gente terminou o bloco passado falando da tal da pesquisa de mercado. A gente gostaria de ouvir, não só nós, como nossos telespectadores, essa questão do que foi essa pesquisa de mercado. Como é que vocês colocaram isso em prática? Bom, como nós tínhamos o curso de gastronomia na universidade, a gente aprendeu um modelo de projeto, né? Nós iniciamos o projeto, só que nós não tínhamos dados concretos para implantação do negócio. E nós fomos buscar da forma mais prática que tem, que é de campo, pesquisa de campo. Nós imprimimos algumas perguntas, fizemos um questionário e com esse questionário nós fomos às ruas e perguntando para as pessoas. Isso aonde? Isso lá em Camboriú? Não, em Araçatuba. Então o trabalho de formatura já tinha alguma coisa a ver com Araçatuba.
Na verdade, assim, o trabalho de formatura é feito um projeto de um restaurante fictício. É como se você fosse abrir um restaurante. Como se você já fosse tinha, abrir um já tinha esse restaurante. projeto lá em Camboriú. Na faculdade. Aí tinha que fazer em algum lugar, vocês vieram fazer pesquisa aqui. Não, a minha da faculdade foi feita em Itajaí, que é uma cidade do lado de Que a gente Balneário precisa Camboriú. dos dados reais da Perfeito. cidade, então Araçatuba ficava Então, Isso mas, lá então, mas vocês atrás. não fizeram, então, a pesquisa de campo aqui em Araçatuba? Não, nós fizemos a pesquisa de campo aqui, mas sem aquele projeto de Balneário. Ah, Aquele perfeito. projeto... Você pegou o esqueleto do projeto. Eu peguei. eu já A gente fiz pegou o faculdade, modelo do vou trazer que pra cá e agora eu vou fazer já na tinha prática, feito fictício. o verdadeiro. O verdadeiro. Lá foi treino é treino, jogo é jogo. Jogo é jogo. Então, mas de qualquer forma não dá. Do momento, vocês fizeram uma pesquisa fictícia lá para o projeto, Sim. aprenderam a fazer a pesquisa de mercado Exato. Primeira ferramenta. e vieram aplicar aqui. Pegamos a ferramenta de lá da universidade e aplicamos aqui. E nessa aplicação nós fizemos algumas perguntas, Para quantas pessoas vocês perguntaram e aonde? praticamente umas 250, 300 pessoas. Onde? No centro. No centro de Araçatuba. E uma pesquisa de mercado feita no centro de Araçatuba reflete ou não a maioria das pessoas que você pegou, de que classe econômica seriam essas pessoas e se refletem no seu público hoje? Então, isso daí é muito interessante, Rodrigo, pelo seguinte, o público em si que foi perguntado, eu acho que não são pessoas que frequentam o meu restaurante hoje, Certo. tá? O público não era a maioria das pessoas que eu perguntei lá são funcionários do comércio, são Pessoal que tava funcionários do passando comércio, mesmo, exato. calçadão. Ou então pagando conta, alguma coisa do gênero. Não é o meu público hoje do restaurante, porém, Mas isso também por conta de uma seleção natural, porque os por seus uma preços são seleção natural. acessíveis, Qualquer né? pessoa. Quando vocês foram fazer pesquisa, não foram fazer pesquisa pro Santa Horta, vocês foram para abrir ideia. No mercado, exato. Certo? Tipo assim, pô, Oportunidade. então, por isso também a aleatoriedade seria interessante. seria muito nesse- interessante. Porque poderia ser ele o público de vocês também. Exato. É porque essa história da pesquisa foi uma coisa muito interessante, porque foi lá buscar, fez a informação. pesquisa para uma classe C, por exemplo, a maioria das pessoas que responderam, Sim. e hoje as pessoas que frequentam Santa Horta é um outro público. Exato. E é engraçado, a coisa mais engraçada dessa história é justamente quem responde Pela classe C e pela classe A. Achei muito interessante. Eu acho assim, a vontade cabe a todos, né? A necessidade. O desejo. Porque, o desejo. A grande maioria, porque assim, no questionário existiam perguntas relacionadas a um bistrô, existiam perguntas relacionadas a uma alimentação saudável e existiam perguntas relacionadas a uma churrascaria. Então eu tinha Então aqui a gente imagina que eram três opções. 3 segmentos. Na verdade não era nem churrascaria, na verdade, era uma petiscaria, né, com um ar mais de barzinho, né? Então, assim, teve essas 3 oportunidades e o questionamento maior, as respostas dos questionários foram mais focados na alimentação saudável. É uma coisa que a gente pode até abordar um pouco mais no bloco de tendências, né, Rodrigo, sobre essa alimentação saudável. Só que eu queria pegar um pouco mais da veia que o Rodrigo abriu aqui, que é a questão de desmistificar essa questão da pesquisa de Sim, mercado. acho que isso é importante. Você falou assim, né, Christian, que nós fomos fazer... Quem é esse fomos? Quem é esse Eu e a nós? Nós Larissa. dois. Vocês dois entrevistaram... Larissa. Ou quase seja, empreendedores, põe a mão na massa na hora de fazer Mão na pesquisa. Não tem que massa, contratar ninguém, Exato. não é nenhum bicho de 7 cabeças. Fazer pesquisa de mercado E é mesmo- perguntar. Da E mesma mesmo forma que porque- hoje nós temos o contato com nossos clientes, a gente queria o contato desde o início com as pessoas que estavam nos possíveis. ajudando nessa pesquisa, para ver se realmente achavam que tinha essa necessidade, que era carente mesmo a cidade, e só nós dois lá fazendo porque, essa assim, pesquisa que a gente eu teve acho esse que resultado. quando você contrata uma pessoa para fazer a pesquisa para você, ele sabe a sua ideia, mas ele não está por dentro da sua ideia. Ele sabe a sua ideia, mas estar por dentro dela é diferente. Então, assim, eu acho que a facilidade nossa, porque às vezes quando a pergunta às vezes não estava muito bem formulada por mim e pela Larissa, eu olhava e falava assim, mas a senhora respondendo assim, o que te interessaria mais? Aí a gente aprofundava na pesquisa de campo o interesse mesmo da pessoa. Né? Você tinha habilidade, aí você sabia o que você Porque queria você de sabia o fato, que você não queria. fica aquela coisa fria, Não né? Fica ficava pergunta, só um resposta, pergunta, questionário. resposta. Você passou a entender o público de Eu Araçatuba. comecei a focar, a funilar mais a pesquisa.
Ou seja, e nesse momento você consegue até uma proximidade com o pesquisado, cria-se uma relação de sinceridade, né? E você consegue captar um monte de informação que talvez um pesquisador não faria. Mas aí fica assim uma grande dica para todos os empreendedores que estão nos vendo, que isso é uma informação importante e não vamos dizer que seja grande parte do sucesso, né? Porque tem muito mais coisa envolvida no Santa Horta do que simplesmente essa pesquisa de mercado. Mas com certeza norteou as decisões de vocês. Ajudou. Quando você tem só uma vontade, você tem que direcionar a sua vontade para alguma coisa que tenha a maior possibilidade possível de dar certo. E você encontra esse caminho fazendo uma pesquisa com o público que você... E às vezes chega no mercado e é uma coisa diferente do que você estava pensando no primeiro momento. Sim, que é o que aconteceu, inclusive, né, Cristian? Você estava com uma Exato. ideia danada de montar uma coisa e viu que, puxa vida, o mercado está pedindo outra. Como é que foi a relação com isso? Pra mim foi uma frustração, pra Larissa foi uma alegria, né? O que você queria montar? O meu interesse era um bistrô, sem cardápio, tá? Não haveria Culinária cardápio. francesa. Conceito novo também, né? Conceito novo. Seria uma culinária francesa, na verdade uma culinária contemporânea, né? Eu ia abrir o leque para tudo. Mas com viés francês, né? Com viés francês. E graças a Deus a ideia não deu certo. Porque assim, a minha vontade realmente era essa, tá? O meu interesse maior era esse. É o tipo de gastronomia que eu gosto de trabalhar, né? Eu tinha pouca experiência em buffet. Eu trabalhei em buffet durante 7 ou 8 meses da minha vida. Tá? Que foi 2 meses de experiência em São José do Rio Preto e mais um tempinho, em Balneário. Eu não tinha o conhecimento de como preparar a alimentação e deixar ela em estágios para trabalhar durante um dia todo. Né? Eu não tem uma técnica para isso. Tem uma técnica. Não é coisa simples, é só chegar lá, fazer Exato. Porque quando você faz a primeira cuba de alimentação, ela, né, tem aquele padrão. A segunda já teria outra. Então eu tive que reaprender a cozinhar dessa forma, para distribuir para quem comeu no primeiro hora do Santa Horta e comeu na última, a comida estava exatamente igual. Com o mesmo padrão de qualidade, a mesma temperatura, a mesma textura. E dentro do projeto do Santa Horta, a gente conseguiu colocar também essa parte que ele gosta da culinária italiana, da francesa. A gente conseguiu englobar E nesse bistrô tudo. seu, assim, a sua paixão, ela está próximo do público, que a gente percebe que você faz isso Exato. no Santa Horta hoje. Você acha que você criou no mercado, e até para a gente encerrar esse bloco, um oceano azul para navegar? Porque, pelo que eu vejo, você não tem concorrente na cidade. Essa teoria do oceano azul, assim, você não... Você se distinguiu de tal ponto que assim, não tem ninguém parecido contigo, né? O Sim. cara que vai na cidade fala, não, eu vou lá, não tem outra opção, né? Fala, não, hoje é comida saudável, o sabor é lá. Então, comida saudável, o chefe está presente no ambiente, tem alguns elementos. O lugar no tamanho ideal, o aconchego. Sim. Tudo isso foi planejado ou foi uma coisa que foi meio que natural, vindo do sonho de vocês, isso naturalmente aconteceu? Então, como eu já tenho um sanguinho de comerciante, né? Então, como eu tenho esse sangue, eu consegui, isso daí já é da minha pessoa, né? Eu gosto de ouvir a realidade. Eu gosto de estar presente, vendo você dar a primeira garfada e eu vou tentar entender a sua expressão. Entendi. Né? Saber onde eu estou chegando, de que forma eu estou chegando. Mas a sacada do tamanho do ambiente, por exemplo, isso aí foi seu tino comercial, falou, bom, nós temos que fazer um negócio assim para ser mais aconchegante. Tantos metros quadrados, tantas mesas. Exato, o ar-condicionado tem que estar nessa temperatura primordial. A nossa ideia nunca foi uma coisa monstruosa, grande, imensa. Não. Mesmo porque eu acho que para manter o padrão do Santa Horta, necessita que ele seja pequeno. Tá? Se ele fosse um espaço muito grande, talvez o padrão de qualidade não seria o mesmo. Porque eu não conseguiria sozinho dar conta de fazer tudo. A gente não consegue olhar tudo diretamente. Isso é um bom encerramento para o próximo bloco, porque nós vamos partir para o bloco Pimenta, falar até um pouco de se vocês vão aumentar a cadeia. E a questão da qualidade é uma questão que vai ficar aí
para o próximo bloco. Com certeza. Então a gente volta aí daqui a pouquinho com o Christian e com a Larissa do Santa Horta. Até lá. Voltando para mais um bloco aqui do Araçatuba S.A. com a Larissa e com o Christian. Bom, estavam falando um pouquinho do mercado, a pesquisa de mercado, isso trouxe para a gente aqui o início de vocês. E quem vai hoje no Santa Horta, de repente não consegue imaginar como foi o começo, que não foi um começo simples, né? A gente está falando de sonho, né? De desejo, de paixão, de conhecimento, mas às vezes mesmo com conhecimento na agulha ali, na prática, como dizem, né? A teoria não é bem como a gente imagina. Fala um pouquinho disso, como é que foi o início, as primeiras semanas, o lançamento de fato do negócio? Bom, nós dois a gente sempre participou muito da parte operacional, a gente participa ainda hoje. Só que no começo éramos só nós dois, a gente não tinha uma equipe de colaboradores treinada, a gente não tinha noção como era trabalhar, por exemplo, com um buffet de almoço, quantas pessoas iam, quantas pessoas não iam, fazer muita comida, sobrar e tal. Então, no começo, esse foi o nosso grande desafio, até a gente ir vendo qual era a melhor forma, maneira de trabalhar. Uma equipe de colaboradores que também é muito importante na nossa empresa hoje. Mas me diga uma coisa, no começo já se servia o almoço? Desde o começo se servia o almoço? Sempre. E à noite é à la carte? À la carte. Na verdade, o restaurante começou, ele abria às 11 horas da manhã e ele ficava aberto direto a tarde inteira e fechava e encerrava às 11h30, meia-noite. Tá. Por quê? Porque nós pensamos que durante a tarde... O lanchinho da tarde ia ser uma coisa, olha, super vendável, vamos, né, a gente trabalha durante a tarde. Tinha um açaí e tal, os Açaí, batidos, né, os sucos e tal, né, continua tendo. Só que nós achamos que isso durante a tarde iria funcionar. E durante uma semana não entrou uma viva alma. Aí eu peguei e falei assim, não, peraí, eu acho que a gente está partindo para o caminho errado. E isso é muito interessante ao quê? Não adianta querer abraçar tudo. Sim. Né? Se você quer manter uma qualidade, quer manter um padrão, faz cada coisinha ao seu tempo, segura um pouco, né? Então foi o que a gente acabou fazendo. Vamos encerrar à tarde, não existe mais tarde, a gente reimprime os cardápios, que os cardápios já estavam com os horários atrás de funcionamento. Então eu falei, não, a gente reimprime os cardápios e vamos trabalhar focado no almoço e na noite. Que foi o nosso grande princípio, foi a noite. Né? O Santa Horta, ele era 80% noturno. Hoje não é mais isso, né? Hoje não. Hoje o mercado é justamente isso. O ponto que eu queria chegar é justamente o quê? Você vai se adequando conforme a necessidade das pessoas, né, dos clientes. Você acha que hoje as pessoas, as famílias economizam comendo fora? Essa é a impressão que eu tenho, que é mais barato todo mundo comer fora. Exato. Do que comer dentro de casa. Sem contar que você tem uma diversidade, Sim. qualidade, comida, você tem opções de comida saudável. Antigamente, né, as famílias eram maiores. Né? Cada mãe e pai tinha 4, 5 filhos. Hoje é raro isso, né? Hoje não tem mais... E tinha muitos agregados, né, a família. Então, o pessoal cozinhava em casa, porque Araçatuba tudo é bem perto, não tem esse deslocamento muito grande para chegar. Então, assim, antes o pessoal cozinhava muito em casa, faziam os almoços. Hoje em dia, não compensa, bem financeiramente não talvez compensa. Até por essa questão de cenário, famílias menores, né? Às vezes, eu tenho uma família grande, você comer fora com 7, por exemplo. Olha, Caetano, mas eu já vi Caio Pai, Dona Miriam, você, Nathalie, Marquinho, namorado, agregado, todo mundo lá. Mas eu acho que a questão é a seguinte, é mais a questão até da opção. Também pelo horário. Exato. Às vezes a gente brinca, seu pai já veio aqui, aí vai um, depois chega o outro, porque cada um tem um horário diferente e o seu tempo. E o que eu acho legal é que você dá uma opção de diversificação para todos da família. Ali, quem quer comer peixe vai comer peixe, quem quiser comer carne, quer dizer, de uma mesma família. Imagina se você tivesse que fazer isso dentro de casa. Exato. Peixe, carne, ave. Assim, e outra, né? Em casa, às vezes a pessoa compra lá um maço de alface, um maço de rúcula, um maço de agrião, e ele faz uma salada para hoje,
E o resto dessa salada é jogado fora, Exato. porque amanhã ela já não vai estar tão boa. Ela não vai estar fresca. Então, é desperdício. Havia muito desperdício, né? Cozinhando em casa. Às vezes eu brinco com a Larissa, antes de abrir o restaurante, o nosso fogão foi utilizado 3 vezes em casa. 3 vezes. É mesmo. Em 3 casa vezes. de ferreiro. Olha Espeto só, de pau. olha só. O fogão em casa nunca foi utilizado, assim, sabe? E antes de abrir o restaurante, no próprio foco do trabalho ali, preparando as coisas, tinha que fazer projeto, tinha que pensar, viabilizar o projeto. Então, nessas 3 vezes que nós fizemos o almoço saiu uma média de R$70, R$80. Um almoço. Eu falei, pô, mas espera aí, tem alguma coisa errada, né? Isso é uma coisa importante. Pesquisa de mercado passa até pela pesquisa de mercado dentro de casa. Dentro então, de casa. você falou, opa, pera lá, a gente usou isso aqui 3 vezes, viu? Não compensa. Compensa comer fora. Se compensa comer fora, vamos nós Montar o ganhar negócio. esse dinheiro. Vamos lá fazer. Bom, então agora temos que fazer uma pergunta um pouco mais apimentada, não é isso, Caio? Rodrigão, fala lá. Então, vocês estiveram presente no lançamento aí de um novo estabelecimento comercial, do novo shopping que está por sair. Isso indica novos investimentos, crescimento e como que isso cabe dentro do modelo de negócio do Santa Horta, que é um modelo de negócio que aparentemente zela pelo tamanho. Sim. Isso seria um novo segmento de mercado, um novo produto ou um produto Santa Horta para shopping? É bem legal, é bem interessante isso. Eu acho que se encaixa dentro das 3 possibilidades que você deu. É verdade. Legal. Porque assim, a nossa ideia, fomos lá realmente conhecer o novo empreendimento, o lançamento. O nosso interesse é o quê? É ampliar, é continuar crescendo, continuar produzindo, continuar fazendo. Porém, fazer de uma forma diferente, com um toquezinho a mais, com um toquezinho, sem jamais diferencial. sair de onde vocês estão. Jamais. Não. Aquele público ali está cativo. Exato. Eu não tenho interesse de fechar o Santa Horta ali. Eu tenho expansão mesmo. Nem de aumentar aquele espaço que a gente tem. Abrir uma coisa. Ou seja, A esse mais. modelo de negócio está muito bem estruturado. Se a gente Sim. parar para pensar, a gente que é de fora... Assim, Teve vê a que- curva de aprendizado, teve a né? curva de- Ajustou, Sim. falou, não, é isso aqui Exato. mesmo. Né? A concorrência, até conseguir copiar vocês, apanharia demais. Então, ao invés de você deixar que a concorrência venha, sua barreira de entrada é montar novos Santa Hortas em lugares estratégicos. Né? Então, agora a pesquisa de mercado seria estrategiar muito bem essa questão dos locais, né? Das praças, dos 4 P's, pensar na praça. E a gente pensa também em tornar futuramente o Santa Horta uma franquia. Muito legal. Porque desde que a gente começou essa pesquisa, a gente tem um plano de negócios bem feito, a gente teve um acompanhamento de um consultor que nos orientou nessa Nesse parte. plano de negócio tem a parte de clonar o Christian, que fica... Esse é o problema. porque eu acho que... O segredo do toque do chefe, a gente fez vídeo. Até o segredo do toque do chefe, muitas vezes, isso é de se passar. O duro é a simpatia que você ensinar o cara que vai ficar no próximo Santa Horta ter a mesma simpatia de vocês. E eu acho que talvez a curva de aprendizado no crescimento do negócio, agora não mais do negócio Santa Horta, Sim, mas agora sim. vamos dizer, vamos proliferar uma rede de lugares muito gostosos como Santa Horta, vai estar justamente no passar esse lado pessoal de vocês para o próximo. Vocês pensam nisso? Como pensam nisso? Eu penso bastante em relação a isso, mas assim... Porque você viu que isso é valor. Exato. Né? Você sabe que isso é um valor que o Muita Santa Horta gente tem e você comenta está ali. isso. Né? Muita gente comenta isso. Fala, pô, aqui é um dos únicos lugares onde eu vou e sou atendido pelo dono. E o dono vem para saber, vem para retirar meu prato, vem para perguntar se está tudo bem. Está no front, né? Assim, está lá, Exato. pronto para a guerra, estou na Então, frente de assim, batalha. eu penso isso, é muito interessante. A pessoa que quiser aplicar ou montar uma empresa parecida com a minha, ou até mesmo um segmento do meu, tá? Eu acho que espaço tem para todo mundo, isso não é um problema. Mas eu acho que a pessoa que for para fazer isso, ela tem que se preocupar com o cliente. Porque, assim, uma das coisas que eu vejo muito interessante no Santa Horta hoje é o quê? Eu não tenho cliente de uma vez por semana. Eu tenho cliente de 5, 6 vezes numa semana, meu amigo. É muito diferente. De manhã e de noite. Exato. É muito diferente você ir 4 vezes da semana no mesmo restaurante.
Porque você cansa, enjoa, né? Comida, todo dia. Apesar de que o Santa Horta tem uma proposta do quê? Cada dia é um cardápio. O que você comeu na terça não é na quarta, não é na quinta, não é na sexta, não é no sábado. Perfeito. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que se preocupar justamente com isso. Mas me diga uma coisa, como é que você vai, para a gente encerrar esse bloco, como é que você vai fazer para clonar o Christian? Esse que é o problema. Como é que você vai... Exato. Já estão com um projeto no Congresso para liberar. Como é que você vai fazer para colocar pessoas... Na verdade, a gente vai estudar a ideia de dividir ele um pouquinho, uma semana. Não. Lugar, porque você sabe uma coisa que é interessante? Essa questão de gestão de pessoas cabe muito bem aí, porque você vai ter que criar gerentes para esses lugares. Exato. Que vão ter que, vão ter que ser selecionados a partir do seu perfil. Então vai ter que ter uma pessoa que vai procurar pessoas para trabalhar que vão ter que ser meio que o seu perfil. Um perfil parecido. Antes de e mais aí nada. é um negócio assim que vai além até da competência. Que vai da consciência. Porque se a gente for para pensar, né, Rodrigo, que é assim, puxa vida, não é mistério nenhum chegar e simplesmente imitar a ideia. Eu vou ficar lá na frente também. Né? Vi a entrevista da Aracatuba SA, agora eu tenho um restaurante, já tenho um restaurante, vou ficar lá na frente. Não é só ficar lá na frente, né, Christian? Tem mais coisa aí. Não. Você tem um direcionamento de olhar, você tem um cuidado. Só ficar lá, tá só a barriga pela barriga no balcão, não resolve nada. Então tem mais coisa. Seria muito simples imitar isso. Tem mais coisa por trás. Exato. É isso que você... Então, assim, não é nenhuma questão, e não é uma questão artificial. É a paixão pelo cliente, pelo que eu estou entendendo. Exato. Como sempre, né? Porque, assim, a minha maior preocupação é justamente essa. O cliente chegar e sair satisfeito do Santa Horta. Independente no começo, esse dos era fatores. um dos nossos maiores medos, assim, a gente via talvez uma demora de um prato, alguma coisa assim. Aquilo deixava a gente muito magoado. Porque vocês muito, eu não muito, conseguia fazer tudo. A gente não conseguia fazer tudo no começo, que dependia mais de nós. Então esse é o grande desafio nosso hoje. Vai ser um trabalho interessante, mas que eu acho que é o caminho do sucesso. Para vamos dizer, para jogar o Santa Horta no mundo, vai ter que passar por essa questão de gestão de pessoas e achar pessoas com paixão, que fiquem aflitos, mesmo estando à frente de uma unidade, né, sua, não seja da pessoa, seja um gerente, ele vai ter que estar aflito, ele vai ter que sentir. Ele vai ter que sentir o que é ser o Santa Horta, entendeu? O que é ter o Santa Horta em mãos ali. Em primeiro lugar, em tudo. Tocando, caminhando, né? Porque empresa, né? Cada um leva a sua de um jeito, né? A gente leva a nossa como filhos ainda. Exatamente. Por enquanto não temos filhos, então levamos ela como um filho. Perfeito. Só a última de encerrar, posso? Vai lá. Só dar essa é pimentinha leve, tá? Tranquilo. Mas é assim, para essa expansão que vocês já estão pensando aí, projetando, buscam sócios ou vão fazer sozinhos? Sozinhos. Legal, é isso aqui. Então a gente volta no quarto bloco, que é o bloco Tendências, para saber aí o que tem para o futuro nesse ramo da gastronomia e até do Santa Horta. Até lá. De volta com a Aracatuba SA, aqui na companhia do Christian e da Larissa, do Santa Horta. E no bloco Tendências nós temos que falar um pouco aí sobre as tendências de mercado. O que você pensa sobre o momento atual de Aracatuba? Vocês dois. Vocês acham que Aracatuba vai crescer e por isso já estão pensando aí em investir em novas unidades? É isso mesmo? Como é que vocês pensam isso? Exatamente. Eu acho que Aracatuba está crescendo bastante. Na parte de gastronomia, ainda mais, tá? Porque tem muito espaço a ser preenchido ainda em Aracatuba, com outros segmentos, outras linhas de restaurante. Então está pensando até em diversificar os segmentos. Exato. Não é só comida saudável. Não é só o Santa Horta. De repente o bistrô do Christian ainda vai sair. Mas assim, eu acho que Aracatuba tem espaço mesmo para o crescimento gastronômico. Tá crescendo. Eu estou sentindo essa necessidade do pessoal em Aracatuba dessa diversidade de alimentação. Isso só na cidade de Aracatuba ou pensa em unidades aí na região? Não, a gente pensa na região. Região como um todo. Nós temos clientes lá que
eu compro uma franquia, pelo amor de Deus, Nós já eu temos quero... vários contatos da região de pessoas Eu que quero falam, montar em quando- Três Lagoas, quando eu quero pensarem em expandir. Poxa, isso é uma coisa muito Exato. Temos em interessante. Marília, Ó, vou voltar um em pouquinho de um bloco anterior, aquela pergunta que você fez com relação a investidor e a questão de sócio. Essa questão que a gente fala de sociedade, vocês nunca pensaram em, por exemplo, assim, não é ter sócio no operacional, mas vamos dizer assim, uma injeção de capital de sócio e não de banco, por exemplo, com uma estratégia de expansão. Para alavancar, né? Pra alavancar. Porque às vezes com capital Sim. próprio você tem um ritmo de crescimento. Exato. Exato. Posso crescer uma loja por ano. De repente, com uma gestão corporativa através, vamos dizer, de uma injeção de dinheiro de sócios, mas não que vai lá, é só quer saber o botar o BD resultado. Na na verdade, a operação, gente né? não pensa em sociedade, em alguma coisa como um projeto para o shopping novo. Sim. Mas talvez em outras cidades, como a gente já falou, aí sim necessitariam de Porque que nem de pessoas... Vocês falaram aqui sobre franquias, por exemplo. Sim. Você franquear, vamos dizer, é uma estrutura muito maior do que um restaurante. Na verdade, você começar a entrar num modelo de negócio como esse, já você vai ter uma gestão corporativa, você vai precisar ter uma série de coisas vamos dizer, uma área de engenharia de qualidade, uma área começa a se tornar uma empresa Mais complexa. bem mais complexa, que talvez tire o Christian daquilo que ele mais gosta de fazer e é onde faz o produto, né, ser o que é. De repente, agora aí vou deixar uma dica para vocês, repensarem nessa questão se a gente quer levar o Santa Horta pro mundo, vai ter que pensar realmente em achar alguém que ajude a fazer a questão operacional da coisa, a parte chata do negócio, Sim. né? A parte do... Justamente, me deu uma luz na hora que eu estava falando em relação a alavancar o empreendimento. Eu me lembrei de uma coisa do projeto, que assim, o nosso projeto todo, como um todo foi feito, todas as partes do projeto que foram feitas foram justamente visando a parte de padronização, justamente para a franquia. Então, se porventura a gente tentar virar uma franquia ou iniciar uma franquia, hoje não teria problema nenhum na parte do projeto do operacional. Do plano de negócio. Cara, olha como é que é importante, né, essa questão de você planejar e já mirar lá na frente. Ó, não é nem para agora, mas vamos pensar a possibilidade. Você já está estruturado, né, cara, para crescer agora. Exato, Tentou foi tudo padronizar feito. tudo na melhor Assim, maneira eu tenho possível. ficha técnica de todos os pratos, eu tenho a quantidade de tudo, eu tenho o consumo. Antes a gente não tinha essa parte de consumos, né? De o quanto gasta, o quanto vai, o quanto vem, o quanto volta. Com esse 1 ano deu para ter uma base para poder passar para o papel. E agora hoje você consegue já projetar. Eu consigo projetar. Você tem Eu voltei experiência. nisso porque como existe a vontade, você sente que o espírito empreendedor está aí muito querendo explodir. E essa questão de você crescer demanda, muitas vezes, a gente abrir mão de fazer aquilo que a gente gosta dentro de uma empresa. E, por exemplo, você falou de franquia, e eu pensei assim, imagina um cara abre uma franquia lá em Três Lagoas do seu negócio, e no meio do caminho ele resolve fazer diferente os pratos. Bom, você vai ter que fazer ele voltar a fazer como era. Mas ele falou assim, eu não vou voltar, ele bate o pé. Aí você tem que acionar o jurídico seu para acionar uma cláusula Do moratória contrato. do contrato. Quer dizer, você deixa de ser o Christian front, que gosta de fazer aquilo lá, não só o Christian, a Larissa, que está sempre lá com o pessoal, para cuidar de reuniões com os advogados que vão... E isso não é o que vocês sonham em fazer. Vocês sonham em ganhar bastante dinheiro, vamos dizer, os presidentes da empresa, mas de repente está lá e está rodando e vendo a coisa acontecer. E eu só coloquei isso para que isso fique uma sementinha do pensamento de que vai precisar, a empresa crescendo, precisa de sócio. Né? Eu sou meio fã da ideia do sócio, cada um fazendo uma partezinha do motor total e aquilo andando de uma maneira e isso daí mais tranquila. Até nós dois, a gente sempre pré-definiu muito bem. Nós somos sócios na empresa. Aliás, é uma pergunta interessante, né? Como que é... Ele devia estar no bloco pimenta, né, Rodrigo? Marido e mulher. A gente pulou um pouco isso aí. Como é que é ser sócio da esposa? Porque Mas casamento isso, é uma sociedade. Mas isso, desde o começo, que se começou a falar em ter restaurante, a gente falou, não, então você vai ter o seu setor, eu vou ter o meu. Eu, além de gastronomia, sou formada em hotelaria também.
É porque Então, essa engraçado, no parte de casamento é assim, atendimento... o seu é seu, não, o meu é meu, o seu é Seu é nosso. nosso. Eu achei que você fosse falar isso, mas tudo bem, é bem divididinho. Não, a gente já... Eu também sou formada chefe, mas o chefe da família é ele, não tem o que discutir. O sucesso Ele é o chefe, da mas você que comida Então, a parte Resumindo, ela faz, eu administrativa... obedeço. Entendi. A parte administrativa e a parte de atendimento do salão foi já pré-definido que ia ser minha pelas minhas características pessoais. E a parte da cozinha ficou com ele, porque ele cozinha melhor, ele gosta mais, o tempero dele é melhor. Ele é muito mais criativo, eu talvez tenha um pouco mais de medo de errar. Ele já não, eu tenho mais paciência com algumas coisas lá na frente. Então a gente já deixou isso já dividido. Dentro da nossa empresa, da nossa sociedade. O planejamento, inclusive, ajudou nisso, então, nessas... Sim. E eu acho que esse foi um dos maiores sucessos do negócio, é justamente isso. Ela mexe com a parte dela e eu mexo com a minha. Ninguém palpita no Não, a gente se ajuda. Se ajuda. Mas as decisões da cozinha são dele, as decisões E vocês respeitam um administrativas o são outro, minhas. né? Pode Exato. discordar, mas não, Mas tudo bem, respeita. É você que o que cuida, você né? acatou tá acatado, no seu setor tá acatado. E uma das coisas que eu achei interessante foi justamente naquele, voltando no assunto do sangue, da injeção de dinheiro, é muito interessante isso, justamente por um fator. Tudo que vem novo agrega um conhecimento diferente, uma participação diferente, uma ideia nova. Então, a sociedade, como no nosso caso aqui, só nós dois, para o Santa Horta é bom. Para um novo empreendimento, talvez não seja tão bom e seja necessário mesmo que entre uma pessoa de fora para agregar, para trazer um sangue novo, uma ideia nova. Porque, querendo ou não, dentro de uma empresa você acaba ficando focado só nela, né? Você não vê o que está acontecendo fora da sua realidade. Você vê o que está acontecendo com você. Agora, com os demais, você acaba não tendo tanta essa informação. E, Cristian, vamos mudar um pouquinho o perfil da tendência. A gente está falando tendência, falando de negócio e de mercado, mas uma coisa que eu acho muito curiosa que tem no Santa Horta é que vocês quebraram um outro paradigma, um paradigma inclusive meu. Quando eu vi assim a comida saudável, eu tinha aquela imaginação, puxa, é uma baita de uma mesa de saladas. E quer dizer, e no buffet de vocês é muito bem equilibrado o que tem de salada e o que tem de pratos quentes, pratos convencionais. Mas ainda assim você tem uma abordagem saudável, ou seja, você colocou no dia a dia, né, instrumentos, né, ideias, ferramentas, você inovou no saudável. Sim. Então ficou o saudável gostoso, não ficou aquele saudável, né, preconcebido, que era, puxa, aquele coisa sem sal, sem tempero. Não. Como é que foi isso aí? Como é que foi esse papel? A própria Larissa falou, você ousa um pouco mais, você inova mais. De onde vem essa inspiração? É própria? Tem alguém que você olha lá e... Não, esse é o novo caminho da gastronomia? Assim, eu me preocupo muito com o fator primordial da alimentação, que é o quê? O sabor. Né? Eu me preocupo muito com isso. Então, assim, as criações acabam surgindo de acordo com... Você faz lá um peixe assado. Aí você fala, pô, esse peixe assado, ele acabou ficando um pouco sem paladar, né? Você consegue sentir o sabor do peixe, sal, um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, mas ele não traz nada de diferente. Aí você pega e pensa, pô, será que se eu pôr um pouco de chia, que é um alimento novo, considerado superalimento. Superalimento, será que se eu colocar um pouquinho disso, vai dar um diferencial? Então é nessas coisas, na pressão do dia, que eu acabo criando uma coisa nova, ousando, trazendo Mas você e acha também que a qualidade da matéria-prima conta muito, né? A gente toma mas você muito acha que cuidado. é tendência, assim, os restaurantes copiarem esse modelo de comida saudável? Comida saudável é a coisa do futuro? Olha, com certeza, surgirão novos restaurantes com esse mesmo foco do meu em Araçatuba e na região. Por quê? Porque hoje em dia há uma preocupação muito grande com o que você come, com o que você vive, como você vive. Né? 80% do nosso público está envolvido com a saúde. São pessoas da área da saúde. Né? São fisioterapeutas, são médicos, cardíacos. Então, são pessoas que se preocupam com essa alimentação, com esse foco mesmo da alimentação.
Então, assim, quem investir na alimentação saudável vai ter um bom retorno. Vai ter público. Vai ter público. E para a gente encerrar esse bloco tendências, vocês têm website? Existe página na internet? Não, ele está em construção. Está em construção. Não E vocês temos só uma pensam? página no Facebook, Mas tem o por Facebook, é isso que eu ia falar, geração Y, os caras... Bom, mas seja como se for via Facebook ou via página.com.br, tem a ideia, né, ou a tendência de se fazer o delivery baseado em alguma coisa online, e se for, e qual seria essa ideia do delivery? Como levar o Santa Horta tem em casa? Na verdade, a gente ainda não tem o delivery porque a nossa cozinha é pequena e a gente não quer comprometer as pessoas que estão ali sentadas no restaurante esperando um prato, não quer comprometer o tempo, a gente ainda não consegue atender tudo isso. Talvez o delivery fosse comprometer um pouquinho o atendimento, ou a espera, o tempo só. No caso do Mas delivery, você acha que isso. caberia voltar à questão do lanche que vocês deixaram para trás? Porque um público que eu vejo que vocês pegam ali, muita gente que trabalha muito ali perto, quer comer um negócio gostoso, saudável, até para a consciência ficar tranquila de não estar indo em casa, relaxando. Pô, vou comer uma coisa saudável. No meu caso, vou voltar para trabalhar, mas pô, fiz minha parte, comi uma comida saudável. Né? E será que o lanche saudável não volta aí dos planos pro delivery? Exato. Então, a parte do delivery também tem, além do que a Larissa frisou, eu tenho outro problema com o delivery. Né? Eu não consigo pôr as folhas, uma salada, dentro de uma embalagem para viagem, sabendo que a hora que chegar na casa da pessoa não vai estar mais como estava, crocante, Por isso que eu pensei, imaginando que você é um cara que cuidadoso com o que o cara vai pegar, seria difícil entregar isso na casa da pessoa. Mas talvez a linha de sanduíches saudáveis. Os lanches nós temos e bastante gente vai até lá para buscar. Liga, o pessoal que já conhece o nosso cardápio liga e a gente prepara e eles buscam. E até mesmo Tem quem bastante. não conhece. Se a pessoa que não conhece o nosso cardápio e tem o interesse de ter o nosso cardápio em casa, pode mandar o e-mail através do nosso Face. É só mandar um e-mail lá e falar, eu gostaria de receber o cardápio por e-mail. Perfeito. A Larissa sempre passou para quem teve interesse, ela sempre passou o cardápio. E eu acho que é uma coisa que muita gente liga de manhã. É engraçado, né? Eu tô lá cozinhando, correndo para poder atender. O telefone toca, alô, é do Santa, eu gostaria de saber o cardápio de hoje, o que vai ser servido hoje. Porque eu queria comer um peixe, mas muita gente com restrição alimentar também. Olha, eu fui na nutricionista, ela me indicou um cardápio assim. Eu queria saber se vocês fazem para mim. Entendi. Então é gratificante isso. É saber que você está no mercado para atender um público que necessita. Tá aí o Oceano Azul, né, Rodrigo? Perfeito, perfeito. Bom, para a gente encerrar esse bloco tendências e ir para a nossa finalização, fala aí, é facebook.com/Santa Horta, tudo junto. Então tá certo. Então, voltamos para o bloco de encerramento com o casal Christian e Larissa do Santa Horta. Isso aí. Até lá. Olá, então agora no bloco de encerramento do Araçatuba S.A. com Rodrigo, Larissa e Christian. Bom, agora vamos falar de vocês, né? Vocês, vida familiar, vocês e o negócio. Bom, vocês optaram por entrar no ramo de restaurantes aí, já fazendo gastronomia, já sabiam do tamanho da bucha que ia vir, né? Sim. Assim, quem olha de fora, e eu falo até por mim mesmo, sempre tem aquela coisa de a gente querer estar nesse ramo, né? De servir as pessoas e tal. Tem um senso comum de querer gostar, né? Querer estar no ramo de alimentação, por exemplo, que é o que é aparentemente fácil e tal. Mas tem muita contrapartida esse segmento, né? Vocês, por exemplo, praticamente não tem final de semana. Enquanto os outros estão se divertindo, vocês estão trabalhando. Exato. Né? O final de semana é o começo de semana, na verdade, que é a segunda-feira, que é quando vocês descansam. Como é que é um pouco disso daí? O quanto isso afeta a vida de vocês e o quanto vocês falam, puxa, não, ainda assim vale a pena, eu gosto. afeta muito, né? Porque assim, a gente vive em função do Santa Horta.
tá? Não só pelo fim de semana em si, mas pelos acontecimentos em família que a gente perde. Um batizado de um sobrinho. Um casamento. Ou um aniversário de 80 anos da sua avó. A gente perde isso. Tô vendo que alguém perdeu um aniversário de 80 anos da avó. Importante. E o batizado. O batizado do sobrinho. Batizado, cara. Então isso acaba pegando um pouquinho no nosso lado mais sentimento pessoal do que... Uma coisa que me intriga, já falou com relação a vocês dividiram bem as funções dentro do restaurante, mas vocês convivem provavelmente 24 horas do dia juntos. Então tem negócio, tem sentimento, isso não deve ser, bom, não é o usual. Isso não é o usual. No mínimo. Né? Às vezes eu acho que tem muito casamento que dá certo porque tem essa hora que você fica longe. Distância. Mas como que é isso? Não enjoa? O tempo todo junto? Isso é legal, isso é bonito de se falar. Não, na verdade a gente... Até hoje eu não enjoei. Até hoje eu não enjoei. Na verdade o nosso... Não é nem a convivência em si, a gente conseguir parar de trabalhar. Esse é o nosso maior desafio. A gente chega às vezes num sábado 1h em casa e a gente fica até às 3 falando sobre o trabalho. Discutindo sobre o Santa Horta. Esse é o nosso principal desafio hoje. A convivência a gente consegue levar muito bem. Às vezes a gente briga um pouquinho, mas Como seria estranho se lógico, não tivesse isso. Mas é só o nosso desafio. Hoje, depois de 2 meses, a gente conseguiu ter a segunda livre. Isso pra gente já foi uma grande conquista. Que aí é realmente livre. É livre mesmo. Porque antes a segunda era fechada, mas eu trabalhava em cima disso. A gente ficava eu fazia fazendo mercado, compra, eu fazia se isso, organizando fazia aquilo. para a próxima E semana. é até curioso, eu lembro quando a gente se encontrou na inauguração, né, no lançamento, Sim. no evento de lançamento do shopping, a gente bateu um papo rapidamente, a gente falou, primeira noite, vocês Primeiro falaram dia. isso, né, Larissa? Primeira Foi. noite que a gente vem para se divertir. Parecia que a gente tinha deixado o filho em casa sozinho. Fala mais sobre assim. isso aí. Foi. É muito diferente, né? Porque assim, o nosso... Eu acho que até mesmo pela proximidade, o fato de eu estar do lado da minha mulher trabalhando, não necessita de eu ter tanto movimento, saídas e tralalá. Por quê? Porque eu tô ao lado dela e lá a gente consegue trabalhar e falar da nossa vida. Nossos amigos estão sempre lá também com a gente. Então Isso já ajuda, então. Já. Às vezes a gente dá uma distraída, por mais que esteja lá. A gente está trabalhando, mas nossos amigos estão lá, nossa família papinho tá rápido, lá. mas já dá Mas já ajuda, só o já fato de você, a às vezes, presença oi. já faz diferença no nosso convívio. Aí nesse dia que a gente saiu, foi um medinho, assim, né? Primeira vez, depois de 1 ano e meio Mas de casa. o restaurante ficou aberto? Ficou aberto, Olha, só que legal. a mãe do Christian foi Ficou até lá pra lá. cuidar. Ela sempre A ajuda avó muito foi a gente. cuidar do- A avó a foi gente- Cuidado do neto. a gente falou, filhos, o papai e a mamãe vão sair, Vão mas a vovó passear. tá vindo. Então, a gente... É incrível isso, porque assim, você sai, mas você não sai. Aliás, você desliga, mas não tá desligado, né? Porque você Tá no modo avião. Você tá constante com o pensamento de tá tudo certo lá, liga. Ó, mãe, e aí? Como tá as coisas? Tem muito cliente, estão reclamando da demora. Ó, vai na mesa lá, pergunta se tá tudo certo. Entendeu? Que isso daí sempre foi meu. Às vezes eu acho ruim, eu me sinto mal, na verdade, quando eu pergunto alguma coisa para um cliente, o cliente, não, tá tudo certo. Você vira as costas, ele reclama para alguém. Ou ele faz um comentário para alguém. Pô, se eu tô indo lá, é para eu saber a realidade. Não precisa mentir para mim, olha, não gostei disso. É ser objetivo, né? Claro e objetivo. A pessoa... É uma maneira da gente sempre melhorar, né? Eu busco essa informação justamente para quê? Para melhorar cada vez mais e todo mundo que chegar lá conseguir estar satisfeito, né? Agora é uma coisa natural vocês pensarem em filhos no futuro. Sim. Tá Mas no plano? e aí, Num futuro breve. então, já. e aí essa sociedade, essa parceria dos dois estarem presentes juntos ao mesmo tempo, sempre, né? Juntos ao mesmo tempo foi complicado, mas sempre juntos, já não vai ser tão possível, né? Exato. Você vai ter que abrir um pouco mão da Larissa para os seus filhos. Já pensou, já está trabalhando isso na cabeça? Como é que vai ser? Eu falei para ela que durante 6 meses, né, que os 6 primeiros meses é um pouco mais crucial, né, com a mulher.
Eu falei que nesses 6 meses eu viro Christian e Larissa. E depois desses 6 meses ela retoma um pouco, né? Que aí eu também vou querer curtir um pouco mais, né? Mas eu já falei, independente do fator filho e ter que estar mais em casa, mas eu falei para ela, a gente pode resolver isso de uma forma bem legal, que é o quê? Como a gente tem o nosso escritório lá no fundo, eu falei para ela, eu coloco um ar-condicionado com uma super poltrona Mamãe Conforto, para ela ficar lá cuidando do... Tá certo. É porque tem que equilibrar a vida, né? A vida não é só trabalho. negócio. Né? Exato, O trabalho exato. ele é gratificante, a gente sente a Sim. entrega, né? A contribuição para o mundo e tal, mas não é só isso, tem que conseguir equilibrar. E assim, uma coisa que eu já vim observando, vocês me corrijam se estão certos, eu falei brincando, né, no bloco anterior, que, você já está indo almoçar, né, no domingo no Santa Horta, falando brincando aqui. Porque é uma coisa que eu comecei a observar, né, não sei se nesse domingo ou no anterior, mas eu já vi que de fato tava uma mesinha lá, né, com a minha seus pais, família. isso, e Geralmente você senta um são pouquinho, os fica lá, tava tomando... Falei, poxa, isso é bacana, mostra que assim, o negócio, né, já está alcançando uma maturidade, que assim, obviamente, é importante você estar presente, mas ainda você já conseguir ter esse nível de desprendimento e ir lá almoçar, por exemplo, ou jantar. Sim. E já está acontecendo mesmo isso? Já, realmente, assim, a gente ficava muito bitolado, chegava até a ser bitolação, né? A gente ficava lá só pensando naquilo, chegava a mãe dela, os pais dela são de Jaboticabal. Quando eles vêm pra cá, ela não conseguia dar atenção pros pais dela. Eles ficavam lá sentados numa mesinha, isolados lá, às vezes com a minha mãe, mas não era uma coisa, né, tô lá com o meu sogro, com a minha sogra, converso. Eu não tinha muito isso, né, eu não conseguia ter nem ela. Então, assim, a gente chegou num ponto que a gente sentou em casa, nas conversas da madrugada, depois do expediente, e começou, tenha um pouco mais de liberdade para sentar lá com a sua mãe, conversa, bate um papo com ela. Se precisar de alguma coisa aqui, eu posso suprir essa necessidade, né? Porque na cozinha eu comecei a ficar um pouco mais móvel, né? Eu faço um setor, faço outro, e se nenhum dos setores estiver precisando, eu posso ir para frente. Então, se isso está começando a acontecer... Já tem uma equipe que também já que está tá com a gente. Agora Exato. estabeleceu uma equipe que a gente já confia mais. Entendi. Em talvez sentar e ficar despreocupado que o prato da mesa tal vai sair no tempo que Exato, que tem da que sair. forma que era para ser feito. Agora, não sei se é algo muito pessoal, você me ajuda, viu, Rodrigo, com a sua percepção. Porque assim, é o contraponto do negócio que visa, né, ao crescimento e tal. Mas é engraçado que, por exemplo, eu vi uma beleza, né, uma certa beleza, quando eu vi você lá, por exemplo, descontraído. Isso me parece ser vivo. Puxa, é um negócio que é vivo, né? Sim. Você que é o proprietário, o sócio, e está lá só almoçando. Você não está num papel, você está vivendo. Exato. É engraçado, para mim, pelo menos, como consumidor, né, como pessoa, isso meu olho vê uma beleza nisso, vê uma coisa interessante nisso. Contou ponto a favor. Para mim, me sinto mais em casa. O aconchego, né, que você te falou do ambiente, isso para mim é um sinal de aconchego. Mas esse talvez seja seja um medo meu. Às vezes eu fico pensando, aqui não é a nossa casa. Mas ao mesmo tempo a gente recebe as pessoas tão diretamente que acaba sendo um pouquinho a nossa casa. Você tem que lidar, o profissional a gente tem com que esse saber, ambiente. exatamente, é a medida de saber a nossa liberdade lá dentro, até o tom de voz de falar, o jeito de talvez a gente toma a liberdade de tomar uma taça de vinho ou tomar uma cervejinha. Tem um momento mas certo ao mesmo também. tempo Exato. a gente está ali trabalhando. As pessoas estão ali, é a medida... Mas justamente para explicar esse fator seu, do que você disse, o sogro da minha irmã chegou para mim esses dias no restaurante e falou assim, cara, lá em São Paulo, eu almoço num restaurante, porque como ele tem loja, ele vive lá. Ele falou assim, eu almoço num restaurante, cara, e eu só como nesse restaurante, porque em São Paulo é difícil de você conhecer as coisas, né? Quem é de fora principalmente, né? Eu só almoço lá porque todo dia que eu chego lá para almoçar, o dono tá sentado almoçando. Então, sinal que a comida é boa, porque se ele tá comendo, eu também posso comer. E tá com cara boa, né, o cara também. Foi uma jogada. Tá gostando do que tá comendo. Da forma que você disse, me lembrou um pouco o fator, a explicação dele, né? Eu acho assim, eu sento para almoçar lá, é muito raro eu almoçar, né? Eu não tenho o hábito do almoço. Eu
como eu provo tudo que eu faço, eu acabo não almoçando. Acaba beliscando. Beliscando. Então, assim, aos fins de semana e um dia em comum, alguma coisa assim, às vezes eu quero sentar para conversar um pouco com a minha mãe e eu aproveito esse horário de almoço. Né? Esse horário que ela vai almoçar e eu sento ali, mãe, eu vou almoçar com a senhora hoje. Ou então, às vezes, com a Larissa, né? Amor, vamos sentar aqui, vamos almoçar? Ela, não, mas eu tô no caixa. Não, deixa o caixa, que hora que chegar alguém para pagar a conta, eu levanto rapidinho, vou lá, recebo e a gente senta para continuar. Por quê? É um momento mais família, né? A refeição não é só um momento onde você vai lá e come. E come, não é somente comer. É o convívio. Caíto, precisamos passar por algumas perguntas interessantes aqui do final do nosso programa, que é: qual foi o momento mais crítico que você viveu na abertura desse negócio, do Santa Horta? Que vocês viveram, né? Foi a inauguração, com certeza. A inauguração. O que pegou na inauguração? Na verdade, a hora que chegou o primeiro cliente, a gente comemorou. De repente, começou a chegar muita gente. Muitos clientes. Começou a dar um desespero. Mais do que vocês esperavam. De não dar conta de Mas conseguir aí, isso atender foi também um a momento de todos. maior satisfação, por saber que o pessoal iria lá consumir ou não? Olha, Qual foi o momento de maior Rodrigo, satisfação na verdade, de vocês? A satisfação nossa, eu acho que é hoje. Hoje é o nosso maior momento de satisfação, porque nós começamos com um buffet de almoço de 20 pessoas. Hoje nós atendemos 150, 200. E talvez as pessoas até procurando para falar como é que faz para abrir uma franquia. Exato, Então, assim, E é legal a gente ver pessoas que chegam até nós e falam assim, olha, eu não vim aqui porque eu achava que aqui só ia ter alface. Um certo preconceito que a gente passou no começo, talvez pelo nome Santa Horta, dava a impressão que eu fosse pensava. uma coisa mais Trazia que era restrita. vegetariano. E tá lá todo dia. Acho que a maior satisfação é a gente ver as pessoas entrando de novo e voltando. E tendo o Santa Horta como um hábito da sua rotina. Isso é a nossa maior satisfação e o maior gratificante, presente que vale a pena perder. E que hora que vocês acordam diariamente e a que horas vão dormir? Das 8 à 1 da manhã. Esse é o trabalho. Horário de dormir é 1 hora. Normalmente, assim, a casa encerra durante a semana, 11h30, meia-noite. Né? Depende da movimentação. E inicia às 7 da manhã. Né? Então, às 7 da manhã já tem pessoas lá trabalhando. E a gente costuma chegar um pouquinho mais tarde, né? Pelo fator do cansaço. Olhando para a sua câmera ali, Christian, vale a pena esse negócio? Vale muito a pena. E qual é a mensagem que você deixa para quem quer começar um negócio, empreender nesse ramo de gastronomia? Olha, a mensagem que eu deixo, a principal mensagem é a coerência. É a coerência, é manter aquilo que você se propôs a fazer. Né? É seguir adiante com aquilo que você se propôs a fazer. E principalmente a preocupação maior de quem vai empreender hoje, eu acho que a maior preocupação do empreendedor hoje é com o cliente, diretamente com o cliente. Esqueça a equipe de trabalho, esqueça quem vai te odiar por isso, mas faça com que o seu cliente seja o maior, a sua maior joia, o seu maior tesouro é ele. É ele que paga o salário dos colaboradores, é ele que te ajuda a permanecer no mercado. Então, assim, a dica que eu deixo é justamente essa. Foque no seu cliente. Se o seu cliente fala que não gosta daquilo, dá um jeito de fazer alguma coisa que ele goste. Perfeito. Eu acho que fica aí, no final do nosso programa de hoje, essa dica aí que vem sendo a dica da maioria dos empreendedores que passaram por aqui, que é o foco no cliente. Eu queria agradecer aí, Caíto, a presença do Christian e da Larissa, do Santa Horta. E vamos ficando por aqui. O nosso e-mail é o aracatubasa@folhadaregião.com.br. Mande sugestões, mande perguntas, mande críticas principalmente, porque vocês são os nossos clientes. E se tiver alguma coisa para falar de mal, já fala que a gente tenta consertar. Show de bola. A palavra é sua, Caíto. Tá joia, é isso aí. Bom, só agradecer a atenção de vocês, agradecer Christian, Larissa, Rodrigo. Muito gostoso estar aqui, Papo 10. Nós que agradecemos. Queria até aproveitar, mais um pedido, o Rodrigo comentou com relação às críticas. Vocês observaram que o programa de hoje foi diferente em alguns aspectos, né? Primeira vez que entrevistamos aí
2 colegas ao mesmo tempo e também mudamos um pouco o nosso cenário. Queria saber de vocês o que vocês acharam e ter uma ideia de rumo aí para agradar melhor e passar a mensagem de forma mais contundente aí para vocês. Tá aí, até a próxima. Obrigado.